A mitologia grega é fascinante, repleta de heróis, histórias com criaturas fantásticas, reviravoltas e significados escondidos. As narrativas são lembradas e usadas como inspiração até os dias de hoje. A série de livros Percy Jackson está aí para não me deixar mentir. E um detalhe que costuma ser constante nos mitos é que os seres humanos, ou os semideuses, acabam discordando dos deuses em algum momento. E olha, isso dá muito pano para manga. Sísifo, um mero mortal filho de Éolo, considerado o deus dos ventos, conseguiu prender até mesmo Thanatos, a personificação da morte, e enganar Hades para fugir do mundo dos mortos. Só que, por mais que Sísifo conseguisse escapar da perseguição da morte, uma hora a vida dele chegaria ao fim, e a ira de todos os que ele enganou seria perversa pela eternidade. Eu sou Ivan Lima e trago a história de um personagem que estaria até hoje fazendo companhia, digamos assim, a Prometeu no Tártaro. Aproveita e deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. A quantidade de histórias gregas é tamanha que muitas ainda não foram contadas ou adaptadas, justamente pela complexidade que elas possuem. Outras sofreram alterações com o tempo e se tornaram ainda mais fantásticas. E a de Sísifo não é muito diferente. Veja, em um dos casos que demonstra o tamanho da inteligência dele, Sísifo já era rei da cidade de Corinto, quando viu Égina, filha do deus rio Ásopo, ser sequestrada pela águia de estimação de Zeus. O motivo? A beleza deslumbrante da jovem. Como 2 mais 2 são 4, Sísifo viu nesse rapto a oportunidade de melhorar o próprio reino, que não tinha fonte abundante de água doce. Percebe? Uma espécie de delação premiada estava prestes a acontecer. Se Ásopo criasse uma fonte de água que deixaria a cidade em uma eterna primavera, Sísifo revelaria o paradeiro de Égina. Dito e feito. Só que essa atitude de dedo duro não agradou a Zeus. Furioso com a denúncia de Sísifo, Zeus ordenou que Thanatos, a personificação da morte que falamos anteriormente, o levasse para o submundo e fosse punido por Hades. Mesmo sem imaginar que a situação pudesse chegar a esse ponto, o rei de Corinto foi hábil quando foi surpreendido pela morte em seu castelo. E há divergências do que rolou a seguir. Alguns dizem que Sísifo se mostrou humilde e curioso com aquele momento e simplesmente perguntou a Thanatos como funcionavam as correntes que ele trazia. Em um momento de despreocupação daquela figura mortal, Sísifo prendeu ele com os próprios objetos e o aprisionou no palácio. A outra versão, que também exalta a lábia de Sísifo, indica que o rei encheu Thanatos de elogios e ofereceu um colar e um par de pulseiras para que a beleza divina dele ficasse ainda mais luxuosa. Orgulhoso com as palavras, a personificação da morte aceitou de bom grado tais presentes, que imediatamente se revelaram como uma coleira e algemas. Independentemente da versão, Sísifo notavelmente prendeu a morte. Mesmo antes de ser rei, ele já demonstrava notável sagacidade em questões diárias. Quando camponês, ele percebeu que o número de gado em sua fazenda estava diminuindo consideravelmente, e ele não entendia o que estava acontecendo. O vizinho, Autólico, conseguia se transformar em animais e roubava os bichos das fazendas vizinhas, com essa capacidade, entrando nas propriedades. Camuflado pelo respectivo animal, claro. Por ser um dos primeiros na Grécia a aprender a escrita, como dizem os mitos, Sísifo criou um sistema de marcação do gado que deixava pegadas, à medida que ele se afastava da propriedade. Ao seguir os rastros, nosso protagonista chegou até a casa de Autólico e chamou os vizinhos para serem testemunhas do crime. O mito diz ainda que, naquele dia, Sísifo teve uma relação com Anticleia, filha de Autólico, a qual originou Odisseu.
Bom, durante as nossas pesquisas, não conseguimos encontrar como foi a transição para o reinado de Sísifo. Ele era herdeiro de Éolo, rei da Tessália, mas algumas fontes afirmam que ele acabou tomando posse de Corinto, por influências de uma feiticeira. Fato é que, em algum momento, ele se tornou rei, e depois de prender Thanatos, a Grécia caiu no caos. Hades parou de receber almas no mundo dos mortos, e Ares, o deus da guerra, não via efeito em todas as batalhas que ele tomava conta. Não havia mais mortes. Não que o propósito das guerras fosse as mortes, mas elas deixavam Ares contente. De alguma forma, Hades descobriu o paradeiro de Thanatos e enviou Ares para libertar a personificação da morte e, finalmente, levar Sísifo ao mundo dos mortos. A irritação dos deuses era notável, já que esse tipo de ousadia não era aceitável. Desafiar a morte? Enganar os deuses? Uma petulância inimaginável. Sempre preparado, Sísifo tinha um plano em mente caso alguma entidade fosse atrás dele para se vingar dos atrevimentos. Ele pediu para que Mérope, a esposa dele, não o enterrasse e nem fizesse velório caso uma morte repentina o atingisse. Não se sabe os detalhes de como Sísifo partiu para o mundo dos mortos. Se Ares o assassinou ou se Thanatos, agora liberto, levou o corpo e a alma dele. Fato é que ele foi levado para a presença de Hades, no mundo inferior. Novamente, duas versões da história se misturam nesse momento. Uma afirma que Hades tomou a decisão e a outra que Perséfone, a deusa do submundo, bateu o martelo. Veja, ao chegar nas portas do Tártaro, Sísifo recebeu uma advertência pavorosa da divindade, que estava totalmente descontente com as contínuas enganações do mortal. Antes de saber a própria punição, o rei de Corinto proferiu um discurso preparado há tempos, desde a época em que ele aprisionou Thanatos. Repleto de elogios e cautela, as palavras de Sísifo imploraram perdão ao deus do submundo. Reconhecia seus erros e colocava a inocência em todos os atos. Sísifo sabia que, com educação e respeito, se vai longe. E como os deuses amavam ser glorificados, o orgulho de Hades cresceu ao ver aquele mortal se diminuindo em um momento tão crucial. Ao final do discurso, Sísifo implorou que lhe fosse permitido retornar ao mundo dos vivos, para que ele tivesse um enterro digno de um rei amado pelo povo e também pudesse se vingar daqueles que não prepararam a cerimônia adequada a ele. Bom, na versão que diz que Hades concedeu a permissão, a história narra que Sísifo foi permitido ficar apenas um dia no mundo dos vivos. Já na alternativa em que Perséfone concedeu a possibilidade, é dito que ele poderia ficar 3 dias com os mortais. Mais uma vez, não importa qual versão é a certa. Foi permitido que Sísifo retornasse e, ao fazer isso, ele passou a perna no casal das trevas. Fugiu com a esposa para bem longe e permaneceu escondido, longe da morte e dos deuses. Ele viveu até a mais avançada velhice, o momento em que não adiantaria mais ser muito inteligente para se safar da morte. Naquele momento, Zeus ordenou que Hermes, deus de muitas denominações, sendo uma delas o das viagens, fosse até o local em que Sísifo estava e levasse a alma dele mais uma vez ao mundo inferior, para que Hades, mais uma vez, pudesse puni-lo. Cansado de ser feito de bobo pelo mortal, o deus do submundo nem permitiu que Sísifo pronunciasse alguma palavra em sua defesa ou pedisse clemência. Por ser considerado um dos maiores rebeldes que já teve coragem de enfrentar os deuses, Hades tratou de castigá-lo no Tártaro, junto com Prometeu, Tântalo e muitos outros personagens mitológicos que se deram mal ao fugir da vontade das entidades. Nada de pássaro comendo fígado ou passar sede e fome pela eternidade. Sísifo foi encarregado de rolar uma grande pedra de mármore com as próprias mãos até a parte mais alta de uma montanha.
para sempre. E detalhe, nada de corda, de carroça ou qualquer ajuda. Não, 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 não. Ele teria que empurrar o objeto com as próprias mãos. Mas aí você pode pensar, ok, que montanha infinita é essa que não acaba nunca? Pode ser um pouco confuso, mas a tarefa de Sísifo tinha uma, digamos assim, pegadinha. Quando ele estivesse quase chegando ao topo do relevo, todo o cansaço acumulado durante a subida faria com que ele perdesse as forças e soltasse a pedra, que rolaria novamente à base da montanha. Outras versões dizem ainda que ele até conseguia chegar ao topo, mas a pedra retornava para baixo sozinha, quase automaticamente. De qualquer forma, a frustração perseguiria Sísifo para sempre, já que o trabalho dele recomeçaria no dia seguinte, e depois, e assim até que alguém pudesse resgatá-lo ou o universo acabasse. Se toda a mitologia grega algum dia se provar realidade, é provável que seja revelado que Sísifo está até hoje empurrando a pedra, em um looping eterno de punição. Você conhece a expressão trabalho de Sísifo? Para ser sincero com você, nem eu conhecia antes de pesquisar sobre o tema. Mas veja só, a expressão remete justamente ao castigo do personagem. Um serviço, atividade, trabalho ou ocupação que é inútil ou, bom, inacabável. E não apenas isso, como também remete às pessoas que insistem em continuar uma situação que não dará resultados, uma situação desnecessária. Como o filósofo francês Albert Camus também analisou, a raça humana tem um cotidiano similar com a punição de Sísifo. Seguimos uma rotina com atividades que se repetem incontavelmente e que quase nunca possuem uma finalidade 100% exata. São chutes no escuro. O que você acha dessa história? O filósofo estava certo? Sísifo estava certo? Deixe nos comentários se você teria coragem de enganar os deuses e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau.